da salvação. Glória a vós, Senhor. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, desce do monte. O monte aqui é o lugar preferido de Jesus para a oração. Jesus está sempre em oração. Jesus está na presença do Pai como alguém que necessita da oração. Alguém que precisa estar em sintonia com o Pai. Ali, dilatar o coração para o Pai, receber da presença do Pai, receber do amor do Pai. Então, ali é o lugar primeiro que Jesus busca. É o lugar de prioridade, a oração. E ali, escutando o Pai, recebendo da presença do Pai, Jesus desce da montanha. E desce para quê? Para sair da presença do Pai, para afastar-se da oração? Não. Ele escutou o Pai, recebeu do Pai a graça, o Espírito, agora ele desce para fazer a vontade do Pai. E descendo ele encontra com uma multidão que o espera. A multidão que o espera com as suas necessidades, com as suas necessidades, com aquilo que cada um queria de Jesus, mas Jesus já estava cheio. Por isso que para nós, a missa do domingo é algo fundamental. Porque para nós, antes de começarmos a semana, consagramos-nos ao Pai. Entregamos ao Pai aquilo que nós vamos enfrentar durante a semana. E nós precisamos entender que aquilo que nós viveremos na semana é aquilo que está na vontade do Pai para nós. E a disposição com que nós entramos na semana é a disposição da nossa oração. É a medida da nossa oração. Jesus sabe muito bem disso, que sem a oração nós não temos nada para dar. Então, quando Jesus desce à multidão, ele depara com um leproso que está ali e cai aos seus pés. Diante de tantas necessidades, cai aos pés de Jesus um leproso. Talvez a pessoa que para muitos era o menos esperado para estar ali. Era o menos esperado, porque os leprosos eram aqueles afastados por causa da contaminação da lepra, que era muito perigosa. Então eles viviam afastados, mas ali naquela multidão Jesus se depara com um leproso. Nós tivemos aqui na história de Jataí o padre Tiago, que cuidou e se dedicou dos leprosos. Então, a lepra é esse mal, mas no tempo de Jesus muito mais o mal espiritual, porque a pessoa devia se afastar de tudo, devia se afastar até mesmo da religião, da liturgia da religião, porque ele não poderia ter contato com as pessoas, e não tendo contato com as pessoas, ele perdia o contato da aliança com Deus, com os ritos da aliança. Então era uma pessoa também isolada da sua fé, do seu Deus, da sua oração. Então Jesus está em oração, mas ele depara com alguém que está muito distante da sua oração. Alguém que está distante da presença de Deus, e alguém que está marcado por uma condição que não depende dele, mas das feridas da doença que o tomou.
Jesus ali depara diante dele e a pergunta daquele leproso, a súplica daquele leproso: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Meus irmãos, qual é a vontade de Deus para nós? Nós só vamos entender se nós estivermos em sintonia com Ele. Porque a nossa vontade muitas vezes passa na frente da vontade de Deus. Quando aquele leproso diz para Jesus: se tu queres, tu podes. Então em ti eu reconheço o poder, mas o teu poder está também na tua vontade. E Jesus, olhando para aquele leproso, Jesus disse: eu quero. Por que eu quero? Porque a vontade de Jesus era a vontade do Pai. Ele estava cheio da vontade do Pai. Então aquilo que humanamente ninguém queria fazer, aquilo que humanamente era para ser descartado, isolado, ele se dedica, ele olha, ele se debruça. Por quê? Porque ele está em sintonia com a vontade do Pai. Meus irmãos, olha a importância aí da oração para estarmos em sintonia com a vontade do Pai. Porque nós escolhemos o que fazer. Nós escolhemos quem acolher. Nós escolhemos quem nos aproximar, e nós isolamos aqueles que para nós são como leprosos. São aqueles que causam para nós algum trabalho, alguma dificuldade. Então, meus irmãos, o que nos faz com sinceridade se aproximarmos das pessoas que realmente necessitam de nós? Porque Deus coloca pessoas, não somente aquelas que são agradáveis a nós, mas aquelas que precisam também de nós, que nem sempre são agradáveis. Como é que nós vamos conseguir ter força, paciência, compaixão, misericórdia? A pessoa que cuida de um doente, aonde ela vai buscar essa misericórdia para todo dia estar ali, naquele cuidado daquele doente, na dedicação daquele doente? Aonde uma pessoa que tem um marido problemático, uma esposa difícil, aonde vai buscar a força aquele que tem alguém na sua família, ou alguém que necessita da orientação, do cuidado, da proximidade dele? Aonde nós vamos buscar isso? Aonde se busca essa força para nos aproximar, nos dedicar e ajudar estas pessoas? É somente na oração. A oração, ela vai colocar o nosso coração em sintonia com a vontade de Deus. Às vezes nós queremos que a vontade de Deus seja confirmada com aquilo que eu gosto. Nem sempre a vontade de Deus vai estar no que a gente gosta. A vontade de Deus, ela está muito além das coisas gostosas de se fazer. A vontade de Deus também pode estar para nós em coisas que nos sejam difíceis. Em coisas que sejam difíceis. E aonde que eu vou perceber esta vontade? Na minha oração. Porque somente na oração eu esvazio das minhas vontades, eu esvazio dos meus desejos, da busca exagerada de fazer o que eu quero, da busca exagerada de ser eu sempre consolado, ser sempre acolhido, de ser sempre amado, de ser sempre buscado, para estar na vontade de Deus, para buscar o que Deus quer, para fazer o que Deus quer. E quando eu estou em sintonia com essa vontade, eu olho ao meu redor com um olhar diferente. O que a oração é para nós, meus irmãos? A oração não é uma fuga dos problemas. Não é uma fuga aonde eu descarrego ali e depois volto anestesiado para o problema. Não. A oração é o lugar onde nós vamos aprendendo a ser novamente filhos de Deus.
Por isso que os santos diz: quem não reza vira bicho. Porque uma pessoa que só faz o que quer, uma pessoa que só ajuda naquilo que lhe favorece, uma pessoa que só pensa em si, uma pessoa que só faz o que gosta, não é mais um filho de Deus. Não é mais um filho de Deus. Já não tem a mansidão, já não tem a misericórdia, já não tem os dons do Filho de Deus agindo nele. Então, meus irmãos, a oração, nós tiramos de nós submetemos o que em nós é rebeldia para voltar a ser filhos. E sendo filhos, nós voltamos a ser irmãos das pessoas. Nós voltamos a olhar para a nossa casa, para as pessoas, não mais como os nossos inimigos, mas como os nossos irmãos, como alguém que precisa de mim, como alguém que precisa da minha misericórdia. Talvez não seja a pessoa que eu me agrade, mas é alguém que precisa de mim. E a pior coisa, meus irmãos, é isso, nós passarmos em cima das necessidades das pessoas. Nós não notarmos a necessidade das pessoas que estão ali ao nosso lado. Por quê? Porque a minha necessidade primeiro que eu quero, primeiro que eu gosto, se eu tiver tempo, se eu tiver paciência, eu vou até a necessidade do outro. Meus irmãos, isso é falta de oração profunda. A oração nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. E nós não somente conhecemos, nos abrimos à vontade de Deus, mas nós somos preenchidos dessa vontade de Deus. Nós somos preenchidos na nossa incapacidade. Não é nós, é Deus agindo através de nós. Então, quando nós passamos ali e somos tocados pela necessidade do outro, nós temos algo para dar. Tem pessoas que dizem: nossa, eu fico com tanta dó da situação, mas não tem nada para fazer. É uma pessoa sem oração. Porque quem tem Deus tem algo para dar. E uma palavra de alguém que tem Deus, ela traz para aquela pessoa uma grande ajuda. Um sorriso de alguém que tem Deus já é algo para dar. Uma atenção, um olhar, um momento, uma visita, já é algo que nós damos, quando temos Deus para dar. Peçamos essa graça ao Senhor, meus irmãos. Nesta última sexta-feira, nós nos colocamos diante do coração de Jesus, que sempre, quando nós aproximamos dele, recebemos algo dele. Que nós possamos também nesse dia, cheios da nossa oração, cheios da presença de Deus, transmitirmos e darmos aquilo que dele recebemos.